Mulheres são diagnosticadas com esse tipo de câncer. Se descoberto no início, ele tem cura, se não, pode matar. A vacina HPV previne 70% dos casos e é a arma mais eficaz contra essa doença. Esse ano, a vacinação será em apenas 2 doses. A segunda dose deve ser tomada 6 meses após a primeira. Verifique se haverá vacinação na escola ou procure uma unidade de saúde do SUS. A vacina é essencial para a saúde. Não corra riscos e proteja o futuro de quem você mais ama. São José é o nome da rua onde fica um dos mais tradicionais teatros de Piracicaba. Mas, Fábio, por que este nome? Bom, São José, José ou José de Nazaré é um nome bíblico, né? Ele foi esposo da Virgem Maria, padrasto de Jesus. Ele era um carpinteiro, né? Muitas ruas do centro de Piracicaba que leva até a catedral acaba tendo um nome bíblico. E era tradição, na época, em Piracicaba, nos tempos de vila, dar nome das ruas utilizando esses nomes santos. E muitos estabelecimentos da rua acabam utilizando o próprio nome da rua para nomear, assim como o Teatro São José. O nome da rua é São José. Serviço de atendimento ao consumidor. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Bom dia. Eu comprei um aparelho de DVD com vocês, mas ele não funciona. Eu vou estar te transferindo para um de nossos técnicos que vai estar lhe prestando atendimento. Só um momento. Tá bom, eu aguardo. A melhor maneira de uma empresa saber se o seu funcionamento está dentro do esperado é através do contato com o cliente, certo? É por isso que a Câmara dos Deputados tem a ouvidoria parlamentar. A ouvidoria parlamentar recebe, examina, encaminha reclamações e sugestões que podem ser enviadas por cidadãos como você ou por qualquer grupo organizado. A partir da sua opinião, a ouvidoria pode propor melhorias, investigações, audiências e é ela quem responde diretamente à população em nome da Câmara. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria por e-mail ou através do número 0800 619 619. O Centro de Apoio aos Portadores do Vírus HIV e Hepatites Virais, conhecido como ONG Capive, está precisando de doações de mantimentos, especialmente de arroz, feijão e leite. Os produtos podem ser entregues direto na entidade que fica na rua Tiradentes, no centro, em Piracicaba. O canal da TV Câmara passou por atualizações técnicas e para que a programação volte a ser veiculada na sua TV é preciso realizar a ressintonização. Para isso é muito simples, basta apertar o botão menu do seu controle remoto, em seguida escolher a opção busca de canais automática, dar OK e pronto, o canal ficará memorizado. Faça o procedimento e continue acompanhando a TV Legislativa de Piracicaba. Parecer é um termo muito usado no Legislativo. A palavra é pronunciada quando os parlamentares precisam se manifestar sobre determinado assunto, ao parecer favorável e contrário,
Ou seja, os vereadores podem apoiar algo ou recusá-lo utilizando essas Bom, pessoal, expressões. conforme nós combinamos, então a gente vai começar aí a rodada de debate. 5 emendas foram apresentadas aos agradecimento parlamentares aí para compor o plano muito plurianual especial, do tanto a município. Jaque quanto Os vereadores, a portanto, Sofia, né? Eu acho que individualmente elas dar o seu trouxeram aí um conteúdo que veio realmente fechar com chave de ouro o nosso ciclo. Tantos temas importantes, a percepção de quantos profissionais que nós temos no município e na região, e que é isso mesmo, é trazer esse conhecimento, e a gente aprende com cada fala de vocês, né? Quero fazer também a toda a casa que nos apoiou com as reportagens, né? Usando a estrutura, então, desde fotografia, TV, enfim. Mas um agradecimento especial também ao Observatório Cidadão que esteve junto, e na nossa assessoria, a Silvia Morales, que eu insisti muito para ela dar uma das palestras, porque ela tem conhecimento mais do que suficiente por isso. Ela disse que nesse não, então quer dizer que vem outro, né? E ela está ali, então, para nos ajudar. Ela está levando aí o microfone até vocês, mas fica um agradecimento aí muito especial à Silvia. Então, nós vamos abrir. E aí eu acho que é bloco de 3, 4, dependendo, se a coisa começar a ficar muito complexa, a gente para na primeira, né, Jaque? Mas 3, 4 perguntas e pedindo sempre a objetividade, né? Então, que vocês se identifiquem, que falem a instituição e direto na pergunta para dar oportunidade para que todos que queiram aí possam participar. Pode ser? Então, vamos lá. Quem que se prontifica aí a fazer a primeira questão? Está ali a Aline também, que é estagiária de Direito conosco e também ajudou bastante aí no ciclo. Então, está junto com a Silvia para acolher. Li César, do Pira 21. Pira 21, para quem não sabe, é uma ONG, uma OCIP, que também trabalha o projeto de cidade, né, na perspectiva da sociedade civil. Uma questão que me inquieta e que, de certo modo, não se consegue tratar quando se pensa no plano diretor, é a questão da nossa sociedade extremamente, eu não diria dividida, né? Eu diria assim que há uma recusa, uma rejeição, né? A gente tem uma origem escravocrata no país, acho que um país que tem essa tradição é bem típica nossa. Hoje, 50% da nossa população é afrodescendente. E há um racismo que a gente pode negar. Existe um preconceito contra pobre, é evidente, né? E a gente tem que pensar a cidade de uma maneira democrática, até porque se a gente não consegue resolver isso, a violência aumenta. Então eu pergunto a você, claro, vocês não trataram dessa questão, nem era o caso, mas a gente tem que pensar, né? No desenho da cidade, vocês têm algum tipo de experiência, de algum tipo de projeto, de algum modelo que enfrentou essa questão? Até porque a Câmara de Vereadores também ela repercute o interesse da cidade e da elite, né? É difícil você colocar a temática, né, do pobre, que é a maioria da cidade, como o interessado também importante no desenho da própria cidade, para não construir, então, esses modelos de cidade segregante e violenta, né? Quem mais? Sabe o que eu pediria também? Esqueci. Se a pergunta se dirige às duas, ou especificamente ou a Jaqueline ou a Sofia. Boa tarde, meu nome é Ricardo Caiubi de Faria. Eu sou voluntário da ONG MUCAP. Construções de casa própria por mutirão. O companheiro aqui colocou um assunto muito importante. As duas arquitetas mostraram aspectos das cidades, né, da região de Campinas. Nós estamos praticamente emendados. E a situação de Piracicaba não foge nada à realidade da Grande Campinas.
E a realidade que nós estamos vendo hoje aí desses núcleos habitacionais adensados nas periferias das nossas cidades e, enfim, essa segregação entre pobres e ricos de uma maneira, vamos dizer assim, escandalosa, podemos dizer assim, não é? Verdadeiros guetos de alta classe e a pobreza por volta. Eu acho que, pela vivência que nós estamos tendo, eu estou envolvido há uns 5 anos nessa realidade de construir casa para os necessitados, que não é que os cidadãos normais, de classe média, eles não são sensíveis quando eles são provocados. Eles colaboram, mas não vão ver e não vão visitar a própria coisa que eles colaboraram, né? Eles não se misturam, tem medo. O medo de ir numa região, né, de pobreza, de favela, de tudo. Agora, eu acho assim, como você, Rontani, colocou, esse desafio dos planos diretores em função da realidade que nós já estamos, né? Rapidamente, eu vejo por Piracicaba esse adensamento periférico, bom e mal, se deu muito rapidamente, né? Se deu muito rapidamente e os executivos da época, com as melhores boas vontades e eficientes que nós tivemos, não souberam, através dos seus diretores, urbanizar isso e tratar essa realidade como no aspecto da cidadania, não é? Com todos os aspectos. Então, eu pergunto se isso que você colocou, essas induções de IPTU progressivo, na situação que nós já estamos, como é que a gente vai conseguir mudar esse modelo que procura atender também, por exemplo, a questão da moradia, né? A moradia, por primeiro, é o que é a procura maior do cidadão rico ou pobre, né? Um quer viver bem melhor, o outro quer ter sua casa própria, não pode pagar aluguel, que qualquer valor de aluguel é alto, mas como tornar essa realidade, vamos dizer, das classes menos favorecidas, melhor do que essa questão da Minha Casa Minha Vida, que atende a questão da moradia, né? Mas de uma maneira, assim, cubículos de moradia, né? A gente vê já projetos que não atendem. Como é que você, Sofia, sugere alguma coisa que possa mudar ainda na nossa geração essa situação? Vamos fazer mais uma? Professora Elia, pergunta para as duas? Para as duas. Tá. Lívia. Mais uma. Boa tarde, meu nome é Lívia Lazanel, sou arquiteta, servidora municipal na Prefeitura de Limeira. A minha pergunta é para a Sofia, tendo em vista que ela estudou várias cidades, queria saber, com relação aos instrumentos do Estatuto das Cidades, se você observou em alguma delas algum avanço na aplicação, né? A gente já sabe um dos motivos disso, mas a população se junta por tantas coisas recentemente, né? Desde 2013, a gente tem visto aí das ruas por diversos motivos, e se essa não união em volta desses temas são porque esse assunto fica muito restrito aos arquitetos, como levar isso para a população, que
a população não deve nem saber que existe o IPTU progressivo, o direito de preempção, né? Todos os demais. E se alguma cidade avançou além da demarcação de ZEIS, também queria alguns exemplos. É só fazer um comentário em Limeira, por exemplo, com relação à transferência do potencial construtivo, ninguém precisa, porque lá a grande parte da cidade já é 4%, 4 o coeficiente de aproveitamento e 6 em outra parte da cidade, né? É 2 no... tem 3... 4, 6, então, assim, não conseguimos nem fazer esse nivelamento do 1 para poder ter a outorga aí. Obrigada. Tá, então, a gente fecha esse primeiro bloco, passar primeiro para a Sofia. Eu vou só pontuar que o professor Eli, na verdade, ele fala a questão da sociedade dividida, preconceitos, mas a pergunta é se tem algum modelo, né, que tenha dado certo. Do Ricardo Caiubi, ele fala quanto aos instrumentos para mudar essa realidade, vendo que a gente já tem uma parte aí implantada, né? Já tem um modelo da cidade com os problemas, e quais instrumentos que nós teríamos no plano diretor. E ainda vem da Lídia agora, né? Se houve avanços em algum lugar, como levar o conhecimento para a população, se alguma cidade avançou além da ZEIS. Bom, vou começar de trás para frente, então, que fica mais fácil para pensar no meu raciocínio aqui. Não. Nenhum dos municípios, dos 4 municípios estudados, aplicou nenhum dos instrumentos além de ZEIS. Até 2006, até os planos que eu estudei em 2006. Como levar isso para a população? Eu entendo que isso sempre fica muito cerrado com a discussão dos urbanistas. Eu acho que isso não sai muito da academia, da discussão dentro do Poder Executivo. E quando isso é levado para a população, isso é levado de maneira... utilizando esses termos técnicos que a gente trabalha, e é muito difícil da população entender. Então, a gente tem que tentar pensar uma maneira de levar isso de uma maneira mais didática, para a população conseguir realmente entender como que a legislação funciona. A gente tem que parar de usar um pouco, quando a gente vai tratar de oficinas, especialmente oficinas de plano diretor, com a população, a gente tem que tentar diminuir o uso de jargões técnicos e tentar ter uma linguagem mais próxima. Mas como eu não tenho experiência no poder público, nunca cheguei a participar de nenhum... O máximo que eu fui estagiária aqui no IPLAP, em 2011, e participei de algumas oficinas de plano diretor. Agora que eu entrei no aglomerado, na comissão técnica do aglomerado aqui de Piracicaba, eu participei de algumas oficinas, mas com instituições. Não cheguei a fazer nada com a comunidade. Outra questão que eu acho, a classe média tem uma influência muito grande na política e na economia, mas ela não se importa muito com o que acontece. A gente pensa que até pode ser um medo do desconhecido, de não ir, mas tem essa falta. Eu não consigo ver, assim, para a geração mais velha, alguma faísca, assim, mas eu vejo uma importância de trabalhar isso já desde o ensino de base. Eu acho que isso tem que vir desde o ensino de base, entender a questão da democracia, de como isso acontece na cidade, de como o cidadão é importante para a cidade se desenvolver da maneira que ele precisa. Isso tem que vir lá de trás, isso não tem que ser inserido depois que a gente tem a maioridade e vai votar. A gente tem que entender isso desde sempre. Então, para mim, eu acho que isso tem que ser uma mudança estrutural, que tem que vir ao longo prazo. Bom, outra questão desses instrumentos, né, da cidade como ela já está hoje, a tese de doutorado do Estevam Otero, ele mostra esses vazios existentes, ele faz até um cálculo disso, que isso pode ser até suprir o déficit habitacional municipal. A questão de implementar esses instrumentos é a pressão que a gente tem que fazer agora, especialmente nesse momento de revisão do plano. A gente tem que pressionar para conseguir efetivamente utilizar e colocar esses instrumentos em prática, não só no plano diretor e posteriormente através das leis.
Então, acho que as instituições têm muita importância em levar informação para a população. As escolas, as universidades também têm que fazer esse trabalho, acho que em paralelo, junto com essas oficinas. Aqui, o que está sendo feito aqui na Escola do Legislativo é algo do tipo, essa é a intenção. Então, eu acho que esse é um caminho. Mas a gente está indo, eu acho que em passos de tartaruga, mas a gente está, acho que, conseguindo algum tipo de conscientização, porque isso tem que ser uma consciência coletiva. A gente tem que entender que a gente tem que pensar não só no nosso, mas no todo, porque a gente não está sozinho aqui, nossos recursos são finitos e a gente tem que entender que a gente não pode pensar só no nosso. E a gente tem leis para isso e a gente tem que tentar. Então, o máximo que a gente vai tentando, estando aqui hoje, publicando artigos, a gente tenta trazer. Eu levo isso na universidade, né, na faculdade de arquitetura, que eu dou aula de planejamento urbano, a gente traz essa consciência para os alunos. Estudantes são ótimos para conseguir assimilar essas questões. E sobre o modelo de cidade democrática, acho que a gente pode ver Bogotá é um bom exemplo disso. Agora não me vem na cabeça mais nenhum outro. Mas não sei se a Jaque tem algum outro. Copenhague? Mas eu acho que eu espero ter respondido para os três. Obrigada, Sofia. Realmente, a intenção da Escola do Legislativo, a gente sabe que é um espaço aqui dentro do Poder Legislativo, né? É claro que isso é pouco perto de tudo que a cidade quer. Nós começamos a ir para os bairros e estamos fazendo um trabalho Jardim Oriente. Cadê a Laura e o Neto? Laura está lá, já para dar essa percepção de uma maneira mais simples, que a população entenda a política pública e, na parceria, está aqui o Matheus, da ONG também, Fast Food na Política, que tanto lá no Jardim Oriente, que está sendo um projeto piloto, mas também aqui na Escola do Legislativo, nós estamos com um ciclo de oficinas, trabalhando 4 temáticas dentro de jogos participativos, no entendimento mais fácil, né, da política pública. Mas é claro que é um espaço, isso tem que ser uma consciência coletiva, você tem razão. Jaque, então, você pode abordar mais algo aqui que você queira, mas para você, se algum modelo que tenha dado certo e que você possa comentar conosco. A fala do professor Eli me fez pensar muito no sociólogo Gessé Souza, que fala sobre a elite do atraso, né? É o nome do livro dele. E ele trata dessas questões relacionadas à desigualdade no nosso país, né? A gente tem uma ideia meio massificada de que o nosso maior problema é a corrupção, mas eu acho que a gente tem um problema anterior a ele, que é a desigualdade social, né? Um país com uma base escravocrata, né, que chega aí onde nós estamos hoje. Eu acho que a gente tem uma mentalidade conservadora, tanto do pobre quanto do rico, porque a mentalidade do pobre também é formada pela a mídia aí que a gente, né, aperta o botão da TV e todo mundo assiste em casa. Então, tanto o rico quanto o pobre, ele tem essa mentalidade conservadora. Em relação às formas de morar, por exemplo, né? Então, a gente tem a indústria do medo também, que é um outro problema que meio que dá um aval para a questão dos condomínios. Então, exemplos de Limeira, né? Vamos trazer aqui realidade local. A primeira coisa que os condôminos querem fazer quando eles recebem o apartamento é se organizar para fechar a guarita, né? A questão da segurança, cobrir a garagem, Adriano lembra bem. Além de cobrir a garagem, eles querem colocar controle de acesso, né? As cancelas, concertina em cima dos muros, porque tem essa ideia de que o condomínio traz a segurança, né? E aí é uma ideia tanto de rico quanto de pobre. Né? Eles não vão, estão indo para um condomínio fechado, Minha Casa Minha Vida, mais baixa renda, mas a ideia de que ali é mais seguro para eles, isso também foi colocado na cabeça deles, né? Então, eu me lembro que as primeiras discussões para levar, por exemplo, o Residencial Rubi para Limeira, eu fiz uma visita ao Ministério das Cidades, né, com então o secretário da época, Alex Rosa,
E eu me lembro da mesa de conversa no Ministério das Cidades, né? O pessoal do Ministério dizendo, vamos fazer isso aberto, né? Que é melhor. Não, legal, a gente quer fazer aberto. Só que a hora que você chega no vamos ver, né? O empreendedor fecha. E não é só porque ele quer fechar, é porque os moradores querem fechados. Né? Isso já está meio que difundido no mercado. Se você propor isso para o morador, deixar o condomínio dele aberto, ele, né, vai rir da sua cara. É a mesma coisa de querer propor tirar as vagas de automóvel para colocar espaço coletivo. Na mentalidade dele, ele não tem o carro hoje, mas ele vai ter. Né? Então, a vaga dele tem que estar garantida. Não tem uma política de mudança de consciência geral. Né? A mentalidade é do automóvel, a mentalidade é do condomínio fechado, de que o lazer está ali dentro do condomínio. Você tem o salão de festa, você tem a piscina, você tem o espaço fitness. Por que você vai vivenciar a cidade se você tem tudo ali ao alcance de 2 lances de escada? Né? Então, eu acho que a coisa do modelo... Acho que a gente tem que primeiro... Vou trazer o exemplo do modelo que eu estou aqui na cabeça, mas a questão da mentalidade. Acho que o que o senhor colocou é isso aí mesmo. É uma mentalidade extremamente conservadora, que, aliás, eu queria só fazer um parêntese. A gente falou da questão do município demarcar as áreas para habitação bem localizada e tal, mas a gente tem que lembrar assim, que não basta só a vontade política, ela é importantíssima. Porém, os conselhos que aprovam essas mudanças, elas são formadas por membros da sociedade que são extremamente conservadores. Né? Então, assim, as cadeiras que estão sendo ocupadas nos conselhos é de gente com mentalidade de que pobre é a ralé. Né? E eu tive que ouvir por várias vezes em conselhos municipais áreas que a gente pretendia demarcar como ZEIs, ao apresentar o mapa para a cidade, né, para o pessoal do conselho, e eles falaram, não, vocês querem colocar pobre no filé mignon da cidade? Então, é esse tipo de coisa que a gente escuta nos conselhos. Né? E aí tem o quê? Ampliação do perímetro urbano para poder beneficiar os donos de terra que tem, né, a terra lá na borda da cidade. Então, assim... Por mais que entre um prefeito progressista, se ele não tiver uma articulação muito boa com os conselhos, por exemplo, que definem isso, a coisa não avança, porque esse pessoal aí está decidindo o futuro da cidade. Os donos da terra estão decidindo onde é que o pessoal vai morar. Por isso que o resumo é a história do capital e do custo da terra. Né? Falando sobre modelo, o que eu vou trazer de modelo? Na verdade, assim, a minha experiência de Embu era com urbanização de favela. Né? E eu peguei uma fase lá mais de projeto dos novos empreendimentos. Então, tinha um recurso do Minha Casa Minha Vida, eram áreas de risco que precisava ter a remoção das famílias, porque, né, enfim, correndo risco de desabamento, deslizamento. E, então, essas famílias iam ser removidas dessas áreas e ali ia ter projetos, né, Minha Casa Minha Vida. Alguns que eu participei eram projetos mais extensos, né, não no modelo condomínio fechado, eram modelos de prédios, mas com acesso direto para a rua, né, sem grandes pátios de estacionamento. E também por ser região metropolitana de São Paulo, você tem algumas concessões nessa questão, por exemplo, da vaga, né, uma vaga por apartamento, que no interior já é difícil você suprimir isso. Então, assim, tem alguns conjuntos Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em Embu, que são muito bons. Assim, é um prédio, por exemplo, 1 ou 2, né, um lote menor. Não tem uma vaga por apartamento, então você tem um espaço de área coletiva ali de convívio melhor. É mais fácil de lidar com a questão do trabalho social, porque a gente tem dois tipos de demanda, né, nos empreendimentos sociais. Demanda aberta e demanda fechada. Em Embu, a gente trabalhava com demanda fechada, porque era um grupo que saiu de uma área de risco e ficou no aluguel social e precisa voltar para o mesmo lugar. Então, aquelas famílias já se conhecem, você já tem vínculos de vizinhança, né? Pessoas são parentes, familiares, amigos, gente, um que cuida do filho do outro. E aí, quando eles voltam para o conjunto, eles já têm esse vínculo da vizinhança. Aí, a relação com o condomínio é diferente também. Agora, na demanda aberta, que é o caso, por exemplo, do Rubi, lá em Limeira, a demanda está dispersa pela cidade. Né? Tem um cadastro habitacional, as pessoas vão lá, se cadastram, acontece a seleção e vem um de cada canto. E aí a gente tenta mitigar esses problemas com o trabalho social, né? Às vezes obtendo bons resultados, às vezes nem sempre. Né? Então, tenta fazer coisas relacionadas a dinâmicas de vizinhança, a entender a questão condominial, mas nem sempre o resultado é positivo. Né? Então, assim,
não consigo pensar, assim, modelos bons, talvez a gente tenha da época, por exemplo, da Erundina, em São Paulo, né, dos movimentos autogeridos, né, em que a população participa de fato do projeto. Né? Então, assim, acho que esse é um período bem áureo assim, da habitação, que os movimentos populares são muito ativos, né, os movimentos por moradia. E a gente não tem mais hoje essa mobilização. O Minha Casa Minha Vida, ele deu meio que uma calada nos movimentos sociais. Né? E tem o Minha Casa Minha Vida Entidades também, que é para o movimento de moradia. Então, dessa época aí, do processo de redemocratização do país, né, os movimentos eram muito ativos. Então, os conjuntos habitacionais por mutirão, em que as famílias participam do projeto, participam da obra, a relação dela com a casa é outra, né? A relação com o bairro, com a vizinhança. Então, acho que esses modelos das épocas aí dos mutirões, eu acho que talvez seria o que a gente tem de melhor, de exemplo, para a habitação social no Brasil. Tem mais coisa para responder. Já ia passar para a Nancy. O Ricardo, que é de uma ONG, né, Ricardo, falou sobre como conseguir mudar o modelo através dos instrumentos. Eu, pelo menos, fiz essa anotação. Eu, assim, relendo alguns autores, o Flávio Vilaça, ele fala, um livro dele sobre reflexões sobre as cidades brasileiras, ele traz uma visão bastante pessimista sobre os planos diretores. Então, assim, a análise que ele faz é que, assim, os planos diretores não interessam para o capital imobiliário e são eles que são os donos da cidade. Então, certos instrumentos você não consegue efetivar porque não tem interesse de mudança mesmo. Né? E tem essa mentalidade, a gente volta no lance da mentalidade conservadora e fechada. São essas pessoas que estão decidindo os rumos da cidade. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar a um processo de politização da população. Né? Hoje a gente vive um momento de polarização muito grande e de discurso e fomento ao ódio, e a gente não consegue ter um debate muito qualificado sobre essas questões. E aí a gente está com, acho que uma mentalidade muito conservadora, porque acho que a forma de dissipar isso é a população se empoderando desses conceitos, né? É isso que a Sofia comentou, de ser um discurso mais didático, de que às vezes a gente que é da área não entende o conceito, tem que ficar lendo e relendo o Estatuto da Cidade para ver como é que a gente aplica isso, porque é muito complexo. Você aplicar isso dentro do poder público, às vezes são tantos passos que tem que dar para chegar, por exemplo, no IPTU progressivo, o cara praticamente perdeu o direito de fazer o que ele quer na área dele, que já se passaram aí 2, 3, 4 gestões. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de fazer parte da equipe que está fazendo a revisão do plano diretor de Olambra. E é curioso trabalhar lá em Olambra, porque Olambra já vem aí, né, dos holandeses. Né? É uma cidade muito jovem, que é de colonização holandesa. E é impressionante a mentalidade que o pessoal tem sobre conceito de cidade. A gente fica até otimista, de novo, quando conversa com eles, porque eles são absolutamente contra os condomínios fechados. E, assim, são os figurões da cidade. É a galera que tem propriedade lá, que ajudou a fundar a cidade. Eles têm uma mentalidade de coletividade, sabe? De justiça social, que é impressionante. Agora, pode ser que seja essa herança das sociais-democracias aí, né? Enfim, da origem deles. Mas eu acho que a gente ainda tem muito que avançar com essa questão de popularizar esses conceitos para que as pessoas, de fato, o cidadão comum domine o assunto, né? E eu acho que é um caminho longo ainda. Tá ótimo. A próxima rodada, gente. Vamos lá? Está aqui a Silvia, a Aline está ali. Aqui, Silvia, a Bianca. Boa tarde, meu nome é Bianca Torrezan, eu tenho 17 anos e a minha pergunta ela vai ser rápida e sucinta, mas talvez a resposta não seja tão simples assim. A gente sabe que em briga, geralmente esse assunto da briga de cachorro grande. Você tem que entrar em debate com pessoas importantes e que geralmente não querem ceder. E a própria opinião popular é muito difícil apoiar essa causa. Eu gostaria de saber se vocês têm argumentos, quais argumentos vocês usam para convencer essas pessoas, para mostrar que isso é para um bem coletivo e que olhar para o próprio umbigo não vai ajudar a população em geral.
que argumentos eu posso usar para convencer essas pessoas de uma cabeça convencional? Bom, eu acho que é só com essa a gente vai ficar até às 5, mas vamos para a próxima, Penélope. Bom, meu nome é Penélope, a Nancy já falou. A minha pergunta, eu acho que não sei se é bem para a Sofia, se é para a Jaqueline ou se é a própria Nancy. É que durante o curso, né, todos os outros palestrantes, vários estudos mostraram, apresentaram que nós não teríamos déficit habitacional aqui na cidade, levando em conta o número de imóveis vazios na cidade e a própria expansão do perímetro urbano não seria necessário, visto o número de áreas vazias dentro, né, já dentro do perímetro urbano. E daí, não justifica, por exemplo, o consorciado Corumbataí, né, que hoje em dia é o que está em pauta na cidade, e justamente isso. Na verdade, nós sabemos o quanto é difícil, né, ter esse entendimento contrário dentro da Câmara, dentro da Casa de Leis, né? Porque a Nancy abraçou essa causa e a gente vê que é muito difícil ser contrário aos interesses do Executivo. Porque quando a gente fala para a população que a gente é contrário a esse consorciado Corumbataí, que é construção de casa, eles vão achar que a gente é contra a construção de casa popular, mas não é isso, entendeu? É exatamente o contrário, nós somos super a favor de casas populares, população de baixa renda, mas não num lugar tão distante da cidade, com toda a problemática que vai envolver isso. Mas eu vejo que, mesmo dentro do único instrumento que eu acho que a população tem para ser contrário a isso, que são nossos representantes, eles enfrentam dificuldade dentro da própria casa. Então, eu acho eu tenho acompanhado o presidente, o trabalho do presidente da casa, da vereadora Nancy, e eu sinto, dentro mesmo dos nossos representantes da cidade, uma certa dificuldade de fazê-los entender. Agora, se a gente não consegue fazer entender aqueles que nos representam, imagina a população que, quando ele não tem uma casa própria, vai falar assim, eu vou te dar uma casa, ele vai querer nem que seja lá, sabe, não? Eles vão se dar conta da dificuldade, da distância, da falta de infraestrutura e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa, alguma experiência de algum desses planos que vocês participaram, que ajude, por exemplo, essas pessoas que são contrárias a um projeto como esse, a estar desenvolvendo alguma coisa de convencimento da própria casa e da própria população, que eles não são contra a construção de casa popular, são contra um projeto que é num lugar que é de preservação e com tudo as outras problemáticas que tem. Então, eu não sei bem para quem direcionaria a resposta. Mais uma pergunta, gente? Meu nome é Maribete, sou assistente social. No momento eu não estou atuando, mas minha pergunta seria mais para a Jaque, já que você falou no trabalho social, e graças a Deus sempre tivemos uma relação muito boa, né, com a engenharia, com o urbanismo. E durante 9 anos eu participei da INDAP, aqui em Piracicaba. E não é bem assim, é uma questão, estamos falando em mudanças, né? E isso me implica, porque dentro da normativa da Minha Casa Minha Vida de interesse social, diz que nós temos que fazer um acompanhamento, né, com as famílias desde o início da construção, o que não era feito. Isso muda tudo, porque desde o início, eles já indo se familiarizando com aquele espaço, a valorização é outra. Aí você tem que fazer um trabalho social durante 3 meses. Você sabe que isso é impossível. Fazer uma mudança, né? Como você disse, a gente pega pessoas que vêm das comunidades e de outras,
E aí você vai mostrar para eles o quê? Se em 3 meses é muito difícil. Então, essas mudanças tem que começar, o programa é bom? É bom. Aí você tem que viabilizar Caixa, poder público e a comunidade. Então, isso é uma coisa que não sei como que poderia ser feito, mas teria que ser respeitado aquilo que está dentro da normativa, concorda? Querem colocar mais uma aqui? Tem mais aqui na frente. Boa tarde, eu sou a Adriana, eu sou diretora de desenvolvimento habitacional da Prefeitura de Limeira. Eu trabalhava junto com a Jaque na outra gestão, junto com a Silvia, e eu estou bastante envolvida com essa questão da habitação de interesse social. Eu tenho algumas questões para as duas, eu acho. Mas espera aí, eu tenho que pegar o óculos. Algumas coisas assim que eu queria dar uma questionada justamente por essa questão que a Jaque coloca, que a gente, no papel de governo, é uma situação, é muito complicada para o arquiteto estar no papel de governo, porque tem muitas coisas que a gente acredita e que aí chega na hora, tem toda essa questão dos conselhos, da própria gestão que acaba complicando. Eu queria que a Jaque falasse um pouquinho sobre direito à moradia versus direito à propriedade, porque essa é uma questão que me incomoda particularmente. A gente tem, nessa gestão, agora, a Prefeitura faz mensalmente uma ida aos bairros para receber demanda da população. E nessas idas aos bairros, assim, a gente até brinca lá na prefeitura que assim, todas chegam e falam: eu estou há 30 anos em Limeira, eu estou há 40 anos em Limeira e eu ainda não tenho minha casinha. Então, assim, esse desejo de ter a casa, independente do que seja, esse direito não da moradia. Então, se você oferece, por exemplo, a gente tem em Limeira a Vila Dignidade, né? A Vila Dignidade a pessoa não quer, apesar de se encaixar lá, ela quer ter a casa dela. Então, eu queria que discorresse um pouquinho sobre isso. Aí, a Sofia fala uma coisa que me deixou um pouco intrigada, que é a ociosidade juvenil. Eu nunca tinha pensado na ociosidade como ociosidade juvenil, mas a gente percebe muito isso mesmo, porque a gente faz assistência técnica, então faz visitas nas casas, nos empreendimentos que foram entregues. E tem muito essa questão da ociosidade. Eu fiquei aqui me perguntando se isso teria alguma coisa a ver com o modelo condominial. Porque me parece que essa questão assim, de estar longe da cidade, os empreendimentos, não é uma coisa atual, né? Assim, sempre foram, mesmo os da década de 60, sempre foram muito distantes. E não me parecia ter essa ociosidade que a gente realmente vê hoje. Seria isso em função desse modelo de condomínio? Porque talvez no modelo aberto esteja mais dispersa essa questão ou não. Quando você falou isso, me ocorreu essa história de poder ser ou não. Uma outra coisa, que quando vocês falam da participação popular, dos mutirões, assim, quando a gente estuda, quando a gente está na faculdade, a gente realmente acha que esse é o modelo ideal. Na prática, hoje a gente vê, no nosso programa de assistência técnica, por exemplo, a gente disponibiliza material e maquinário para que as pessoas produzam os tijolos ecológicos para fazer a casa. A gente não tem demanda para isso. A gente tem muita demanda para assistência técnica, mas quando você propõe que a pessoa faça, e aí a gente acredita que, assim, como ela está fazendo, ela vai se apropriar mais daquela casa, e a gente não consegue mais ver essa demanda, essa vontade do fazer. É isso. Vou passar primeiro aqui para a Sofia. Sofia, não sei se é bom dar uma
passado para você, tem a Bianca, que pergunta os argumentos para convencer as pessoas que têm influência aí na construção do plano diretor, nas diretrizes. A Penélope, o convencimento, a argumentação, em casos como do consórcio, da operação consorciada Corumbataí, assim chamada. E também da Adriana, que ela faz uma específica para você sobre a ociosidade juvenil no modelo condominial. E para vocês duas, essa questão do fazer, né? Bom, Adriana, essa questão da ociosidade juvenil, o Sabatini ele trabalha lá no Chile, nas cidades chilenas. Nas cidades chilenas que ele trata, ele não especifica essa questão do condomínio, mas pelo que eu conheço lá das periferias do Chile, eles não têm esse formato de condomínio como a gente tem aqui, nesse formato tão extenso e amplo como a gente encontra aqui atualmente. Eu vejo isso como uma questão a ser pensada. Esse modelo realmente, ao negar a cidade, ao se voltar para dentro, ele está enclausurado naquele lugar, a facilidade de ir e vir, ela fica reduzida. Então, com certeza, isso é um agravante para essa questão. Mas o que ele mais diz sobre a questão da ociosidade juvenil é a questão deles estarem num lugar que não tem atividade para eles. Se eles têm que ter qualquer tipo de atividade, eles têm que se deslocar. E não são deslocamentos próximos, são deslocamentos longos. Então, eles acabam por optar por estar ali mesmo, naquele local que eles vivem durante o dia, após a escola, sem atividades. Então, isso é um dos maiores agravantes pelo que a literatura traz, né? Sobre o que a Penélope disse da questão da operação consorciada com Corumbataí,